Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais uma vez, estamos no nosso guia de produtividade. E aí, você está gostando dos primeiros dias? Hoje é o nosso 7º dia. Então, vamos pegar nossa Bíblia para fazer nossa leitura e mais para frente vamos falar sobre o exercício do dia, né? Que tem que ser seguido. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso. E vamos para a nossa leitura. Hoje é o dia 7. Só recapitular um pouco que no dia 6 a gente fez a leitura no capítulo 3 de João. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Agora, vamos terminar esse capítulo 3, né, no dia 7. Vamos fazer nossa leitura do versículo 22 até o versículo 36, porque o capítulo 3 até o versículo 36. Acabamos com esse capítulo, né? E depois, de seguida, vamos seguindo o capítulo adiante, 4 adiante. Então, você já tem sua Bíblia aí na mão, vamos fazer nossa leiturinha. A minha já está aqui. Então, o título fala sobre o testemunho de João Batista acerca de Jesus, né? A continuação, como a gente já tinha lido, deixa eu ver aqui nesse outro livro, na outra Bíblia, né? Eu gosto de colocar os dois assim para comparar, porque essa aqui é mais atualizada e eu gosto de ver a versão dos dois livros. É justamente isso. Outro testemunho de João Batista, uma coisa. Então, vamos para a leitura. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judá, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de Jesus. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo ao lado do Jordão, do qual testemunhasse, está batizando e todos estão dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que ele dá dos céus. Você mesmo são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. Essa foi a resposta de João. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aqui ele está se relacionando o noivo ser Jesus, né? Que nós devemos pertencer ao noivo, pertencer a Jesus, né? E prestar o serviço a esse noivo. E no início, como ele fala aqui, quando a pessoa pergunta, né? Mestre, aquele homem que estava contigo, outro lado do Jordão, qual testemunha está batizando todos que estão dirigindo a ele? E João, ele fala, né? Ele responde: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Então, é tipo aqueles fariseus, né? E hoje tem muitos religiosos que sempre vai julgar
aquilo que ele achar certinho, né? Mas João, ele teve a sabedoria de responder, né? Que uma pessoa só pode receber aquilo que é dado do céu. Então, aquela pessoa estava batizando porque ali teve a direção de Deus, né? Para fazer aquilo. Não com julgamento, mas ele fala sobre o pertencimento de Deus, né? Aí, como a gente acabamos de ler, né? Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua, né? Muito interessante essa parte aqui, esse versículo, de a gente pedir para Deus tirar aquilo que é cheio de nós, né? E que ele vem encher da gente, né? A gente vem ser cheio daquilo que vem do céu, né? Que a gente diminua e ele cresça. A partir do momento que a gente estamos cheios dele, a gente vai transmitir algo bom, né? Vamos fazer nossa continuação da leitura. Versículo 31 agora. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E falo como que é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitação. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já que rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus pertence sobre você. Né? Muito interessante essa parte que a gente acabamos de ler. Né? Como ele diz, ele testifica que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro. Ele está falando sobre as pessoas que têm experiência com Deus, né? Quando você se aproxima mais de Deus, né? E você tem aquela experiência, você vai ver que existe sim o Deus verdadeiro. Tem muitos ateus, né? Até tem pessoas que criam em Deus por passar por situações difíceis. Aí não quer mais crer que Deus existe, né? Ah, porque isso? Deus está permitindo, né? Mas quando você tem uma experiência com ele, você vê o tanto que ele é verdadeiro nas nossas vidas, né? Pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, né? Quando é realmente de Deus, quando a pessoa abre a boca, ele vai falar aquilo que é da palavra de Deus, né? Aquilo que você está cheio dele, né? Como eu falei, listante sobre isso, né? Pedir para o Senhor tirar de nós aquilo que é nosso e preencher o que é dele, para que possamos abrir nossa boca e falar as palavras dele, né? Tem um versículo que fala bem assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça às que a ouvem. Então, o que for sair da nossa boca tem que ser uma coisa que vem edificar, né? Tem que ser algo que edifica aquelas pessoas que estão ouvindo. A partir do momento que você conversa com alguém e só vê coisas negativas, só reclamação, murmuração, é um clima muito estranho, né? E você não tem aquele prazer, você se enche, mas a partir do momento que você lê uma palavra de Deus, ou então sai a palavra de vida eterna, né, na vida da pessoa, a pessoa preenche e fala: oxe, ganhei meu dia, né, com a palavra do Senhor. Aí fala: o Pai ama o Filho e entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem rejeita o Filho não verá a vida, né? Mas a ira de Deus pertence sobre ele. Então, temos que crer no Filho, né? Que foi Jesus, ao qual o Pai entregou para nós. Ele deu a vida dele para que possamos ser salvo a nossa vida, né? Então,
Temos que crer. Deixa eu ver nessa outra versão, como é que está escrito esse versículo aqui. 35. Por aquele que Deus enviou, fala a palavra de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, como ele fala, né? Se você não crê, a ira de Deus vai permanecer dentro do seu ser. Temos que crer e seguir o ensinamento do Filho, né? A qual o Pai ensinou o Filho, que foi Deus e Jesus. Aqui fala de uma cerca também sobre evangelizar, né? Eu creio assim também, né? Como uma daquelas pessoas que estava perto de João, né? Chegou a batizar a pessoa. Com certeza, antes de se batizar, ele evangelizou e falou da palavra de Cristo, né? Sobre aquela pessoa creu, né? Abriu seu coração e aceitou ser batizado. Eu espero que você que não é batizado, né? Espero que você que não ouve a palavra de Deus, creia que Ele existe, né? E que abra o seu coração para que você possa estar cheia dele e através de você ter outras vidas transformadas, né? Jesus falou que Ele veio aqui à Terra para servir e para nós não é diferente. Temos que servir, né? E a partir do momento que você está pregando o Evangelho, você está servindo, né? Jesus falou bem assim: qualquer que fizer bem a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, o bem que você faz, você não está fazendo somente para si, você está fazendo para Deus, para Jesus, né? E Ele está vendo a intenção do seu coração, Ele está vendo o quanto você quer ajudar. Você vê um necessitado ali, dá um prato de comida, uma roupa, uma veste, né? Anunciar a graça de Deus, falar uma palavra de amor, de conforto. E também aqueles que não é batizado, a chegar a se batizar, Deus está vendo, né? E a recompensa vem dele. E ele está vendo a intenção do seu coração. Deus conhece o nosso ser, a gente nem se conhece a si próprio direito, né? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele sabe o dia da manhã, nós não sabemos o que produzirá o dia, mas Ele sabe o que vai acontecer daqui a minutos, a meia hora, a uma hora, né? Então, Ele sabe a intenção do seu coração. Que possamos sempre pedir a Deus a direção e falar com sabedoria, né? Eu sei que as nossas emoções, às vezes, antecipam, né? Aconteceu muitas das vezes de sair coisas da minha boca por simplesmente uma emoção do momento, né? Por isso, pedimos a Deus para a gente ter essa clareza e entendimento para falar no momento certo, né? Pensar. Porque quando você pensa em algo, as palavras já surgem totalmente diferentes. Mas sempre pedir sempre a Deus, Senhor, me direciona. Ah, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, Jesus. Para que a gente possamos ser imitador teu. Para que possamos ser parecido com ele, né? Então, esse foi o nosso dia 7. Vamos fazer a nossa continuação aqui, né? Reflexão do dia. João Batista exalta Jesus. O que em sua vida pode refletir mais Cristo e menos você? Olha a pergunta, né? Porque aqui fala, né? Que a gente cresça, ou que ele cresça e a gente diminua, né? Ó, que ele cresça. Ó, essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então a gente tem que estar cheio dele, né? Olha a pergunta tão interessante, né? O que em sua vida pode refletir mais Cristo e menos você?
né? Você contar o testemunho que Cristo fez na sua vida, né? Mas é necessário você crer, como foi dito aqui. Cuidando do seu corpo, realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma, exercício do eu sou, né? Você que não tem seu caderninho, compra seu caderno, né? E tenha um caderno somente de você e Deus, né? Aqui, ó, no início mesmo, ninguém pega esse caderno, porque esse caderno é somente eu, ó. Você dá pra ver Deus e eu e mais ninguém. Aí tá preenchido aqui. Eu tenho algumas mensagens, né? Aqui eu fiz um desenho, eu gosto de desenhar para você que não sabe. Aqui como se fosse Deus e eu segurando, Jesus segurando na minha mão, né? Me dando direção. E tem muitas perguntas para Deus. Tem um exercício, né? De ativação de identidade, né? O eu sou. Num dos vídeos anteriores, vocês vão ver que eu mostrei para vocês, né? Aí, essa que você não sabe, o exercício do eu sou, você vai fazer uma lista, né? Faz uns 40, uns 30, eu sou. Você fala o tanto que você é especial, que você é linda, maravilhosa, que quando você é inteligente, tanto que você é amada, tanto que você é simpática, é uma excelente esposa, uma mulher sábia. Você fala, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Creia, creia que você realmente é isso, né? Nós não vamos focar no agora, mas vamos plantar dentro de nós para que possamos colher realmente isso que nós estamos falando que somos, né? A Camila Vieira, ela gosta de falar uma frase, que o tolo fala o que está vivendo, né? O sábio, ele fala aquilo que quer viver. Então, é muito bom a gente declarar essas palavras do eu sou todos os dias. Em continuação, aqui tem um checklist do dia, né? Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma e tem as anotações. Então, esse foi o nosso dia 7. Até amanhã, no nosso dia 8, né? Vamos fazer nosso agradecimento ao Senhor. Feche os seus olhinhos e curva sua cabeça. Glorioso Deus, mais uma vez, Jesus, estamos aqui em ato de adoração, em ato de agradecimento, para te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Te agradecemos, ó Deus amado, porque cada dia o Senhor nos mostra, Senhor, como podemos ser parecidos contigo. O Senhor nos mostra, Senhor, um caminho a ser seguido. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nos ensina, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos e nos ensina, Senhor, até a clareza, porque possamos cumprir nosso propósito aqui na terra, Senhor. Sei que todos nós temos um propósito aqui, Senhor. Não viemos para essa terra em vão. Então, Jesus, nos dá a direção. Coloca as pessoas certas, Senhor, aquelas que o Senhor vai usar, Senhor, para nos direcionar. Ó Pai, Pai amado e santo, se tem alguém abatido agora neste momento, Senhor, toma direção na vida deles, Jesus amado. Dá um abraço, Senhor. Faça eles sentir a tua presença, Senhor. Faça, Pai amado e santo, ele sentir a alegria, né? A paz que excede todo entendimento. Toma direção na vida de cada um, Deus. Graças te damos por tudo, Jesus. Amém. Amém. Então, até amanhã, se Deus quiser. Nosso dia 8. Tchau.